Há um quiprocó dos diabos aí, em razão da fala do ministro Gilmar Mendes no debate promovido pela revista Isto É, de que ele participou, em que o ministro fez uma dura crítica, dura, justa e necessária à inépcia do Ministério da Saúde, comandado por um general, Eduardo Pazuello, general da ativa, o que é uma aberração, que atua lá como uma espécie de interventor, que substituiu técnicos e médicos por soldados, virou uma divisão do Exército, o Ministério da Saúde, um ministério ineficaz, que conseguiu gastar até agora menos de 25% da verba disponível do orçamento para o combate à pandemia, que não está conseguindo implementar a testagem, que não enviou os kits de UTI para os estados, coisa de 15% daquilo que foi prometido. Uma ineficácia a toda prova. E o ministro Gilmar Mendes disse, advertindo as Forças Armadas, para que as Forças Armadas tomassem o cuidado para não se associar a um genocídio. Em nenhum momento o ministro acusou o Exército de promover genocídio. São coisas diferentes e as palavras fazem sentido. Tá certo? O ministro da Defesa, junto com os comandantes militares, emitiu uma nota duríssima. Queriam que o ministro Gilmar Mendes pedisse desculpas. Desculpas por quê? Por ter evidenciado um fato? Por estar tentando salvar a reputação das Forças Armadas? Em 2 semanas estaremos com 90 mil mortos. Em 3 semanas, um pouquinho mais, vamos passar a marca dos 100 mil mortos. Obviamente, na fala do ministro, ele usou uma figura de linguagem chamada hipérbole, que consiste em você recorrer a um exagero para chamar a atenção para a gravidade de um fato. E aí alguns idiotas da objetividade, que não estudam, eu perdoo que as pessoas possam não saber as coisas. Que elas façam questão de não saber as coisas é imperdoável. E eu estou chamando atenção para isso desde ontem. Aliás, desde que essa coisa veio a público. Obviamente, a palavra genocídio, que vem de genus, indicando raça, etnia, originalmente é um massacre ou assassínio em massa de uma etnia, de uma raça. Originalmente é isso. Na etimologia é isso. Há muito tempo já, o crime de genocídio teve o seu conteúdo alterado. Eu não me interesso, olha aqui, eu estou pouco me lixando para qual é a sua visão subjetiva sobre genocídio. O que interessa é a definição que existe internacionalmente consagrada sobre genocídio. Embora o ministro tenha usado de uma hipérbole, o que está em curso no Brasil é genocídio. Segundo, qual definição, Reinaldo? Segundo a definição do Tribunal Penal Internacional. Segundo a definição do Estatuto de Roma. Os coleguinhas que estão dizendo, falou genocídio, não pode genocídio, porque genocídio... foram ler o Estatuto de Roma? Já ouviram falar do Estatuto de Roma? Já ouviram falar do Tribunal Penal Internacional? O ministro usou como hipérbole. Eu estou aqui a dizer, nem precisava ser uma hipérbole. Segundo o Estatuto de Roma, abrigado
pela legislação brasileira no decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002, em que o Brasil acata o Estatuto de Roma. Genocídio é o seguinte: para os fins do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos mencionados a seguir, praticados com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial, religioso como tal. Aí exemplifica: matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental desse mesmo grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo desse grupo para outro grupo. E tem ali o etc. Portanto, o que está em curso no Brasil é uma política pública de saúde intencional que causa danos à população. Aliás, está aqui no Aurélio, definição de genocídio: extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Por extensão, destruição de populações ou povos, ou ainda aniquilamento de grupos humanos, o qual, sem chegar ao assassino em massa, nem precisa ter o assassino em massa, inclui outras formas de extermínio, como a prevenção de nascimentos, o sequestro sistemático de crianças de um determinado grupo étnico, a submissão a condições insuportáveis de vida, etc. Uma política pública de saúde em que morrem, daqui a pouco, em 3 semanas, 100 mil pessoas, com subnotificações, em que o governo, de forma deliberada, toma determinadas decisões, é genocídio. Vá ao Tribunal Penal Internacional. Aliás, o Bolsonaro precisa tomar um cuidado, ou ele acabará lá. Ah, mas é deliberado o que o governo faz? Quando se gasta menos de 25% das verbas destinadas ao combate a uma pandemia, é deliberado. Quando você assina uma portaria liberando a cloroquina, que é inócua para o tratamento da doença, podendo provocar efeitos colaterais graves, é deliberado. Quando você não envia os kits de UTI para um determinado local, no caso os estados, é deliberado. Lembre-se que o dolo vale por ação ou omissão. Então são ações deliberadas. São ações deliberadas que matam pessoas. E foi para isso que o ministro chamou atenção. E, agora, merecendo uma medalha das Forças Armadas, disse: cuidado, que o Exército está se associando àquilo que, segundo o Tribunal Penal Internacional, e não segundo você que opina do alto dos seus cotovelos, é genocídio. O Ministério da Defesa entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Ah, vai acontecer o quê? Nada. Quais são os caminhos? Aliás, só rapidamente, o que vai acontecer? O Procurador-Geral da República vai pedir explicações ao Gilmar. É a praxe. E o Gilmar vai dizer: não, como ele disse hoje numa nota, já vamos falar, eu não tive a intenção de ofender as Forças Armadas, a honra das Forças Armadas. Eu apontei um problema. Para começo de conversa, eu nem disse que promoveu genocídio. Eu apontei um problema. Risco de se associar a genocídio. Está advertindo as Forças Armadas. E não atacando as Forças Armadas. Para começo de conversa, quando se criar o curso de Direito, eu vou pedir para o general Fernando Azevedo Silva fazer. Senhor general, onde não há dolo, não há notitia criminis. Onde não há dolo, não há crime. E, obviamente, não há dolo, que, obviamente, o ministro não pretendeu ofender a honra das Forças Armadas. Portanto, não vai dar em nada. E ainda que desse,
Vamos lá, digamos que o procurador chegasse à conclusão de que sim, houve ofensa. A quem caberia fazer o juízo de admissibilidade de um eventual processo? Ao próprio Supremo. Isto não é crime de responsabilidade, não tem nada a ver com o Senado. É o próprio Supremo. Hã? Direito tem regra. Aliás, direito é forma. Se direito não for forma, não é nada. Se direito não for forma também, direito é só arbítrio. E sabe por que está essa gritaria? Porque o ministro foi ao X da questão. O ministro foi ao E da coisa. É um ministério incompetente, ocupado por um militar incompetente que chegou lá com fama de ser especialista em logística e até agora a única logística de que ele se encarregou foi de travar a ação do ministério. A incompetência é evidente. Mas o lugar dele não é lá. O lugar dele é... Ou ele vai para a reserva e se quiser continua ministro, não acho que deva, porque ele não é bom. Agora, um militar da ativa no Ministério da Saúde, é curioso que esta gente, sendo militar da ativa, vá ser político, porque essa é uma função de político, e quando recebe uma crítica de político, aí fica ofendido e resolve lembrar que pertence às armas. Escolham uma coisa ou outra. Aliás, é preciso apresentar uma emenda à Constituição proibindo o militar da ativa de participar de governos. Nem precisaria, mas se precisa que se apresente. Com base em quê? No direito comparado. Me aponte uma outra democracia do mundo em que militares da ativa participam do governo. Por que só aqui? Por que só aqui? Como já se disse, se só dá aqui ou é jabuticaba ou é besteira. Tem uma falha aí, a jabuticaba dá em muitos outros países. A diferença é que eles não comem a jabuticaba como a gente, porque eles não sabem como é bom. Na minha sacada, aliás, tem uma de uma produtividade extraordinária. Agora, besteira, a gente é quase monopolista. E não, o ministro Gilmar Mendes não retirou aquilo que disse, porque não era o caso. O que ele fez foi reafirmar em nota o respeito às Forças Armadas. Vamos lá, vamos ler a nota dele, o Bob Furuê. Divulgou uma nota hoje de manhã que diz o quê, Bob Furuê? Vale a pena ler a nota inteira. Inteira, Reinaldo. Aspas para o ministro Gilmar Mendes. Ao tempo em que reafirmo o respeito às Forças Armadas brasileiras, conclamo que se faça uma interpretação cautelosa do momento atual. Vivemos um ponto de inflexão na nossa história republicana, em que, além do espírito de solidariedade, devemos nos cercar de um juízo crítico sobre o papel atribuído às instituições de Estado no enfrentamento da maior crise sanitária e social do nosso tempo. Em manifestação recente, destaquei que as Forças Armadas estão, ainda que involuntariamente, sendo chamadas a cumprir missão avessa ao seu importante papel enquanto instituição permanente de Estado. Nenhum analista atento da situação atual do Brasil teria como deixar de se preocupar com o rumo das nossas políticas públicas de saúde. Estamos vivendo uma crise aguda no número de mortes pela Covid-19, que já somam mais de 72 mil. Em um contexto como esse, a substituição de técnicos por militares nos postos-chave do Ministério da Saúde deixa de ser um apelo à excepcionalidade e extrapola a missão institucional das Forças Armadas. Reforço mais uma vez que não atingia a honra do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Aliás, as duas últimas nem sequer foram por mim mencionadas. Apenas refutei e novamente refuto a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. Merece ser aplaudido de pé e merecia uma medalha. Eu acho ótimo, aliás, que entre com a representação na Procuradoria. Só para que o procurador diga, não aconteceu nada. Onde não há dolo, não há crime. E o Ministério é
reafirmou a crítica, o Fábio Cuba, hoje de novo. Sim, Reinaldo. Exato. O ministro Gilmar Mendes voltou a criticar hoje o envolvimento das Forças Armadas na gestão da saúde pública do país. Apesar da reação do governo, o magistrado não recuou, Reinaldo, sobre a declaração de que o Exército pode estar se associando a um genocídio por ter integrantes nos principais cargos do Ministério da Saúde durante essa pandemia de coronavírus. Além disso, Reinaldo, a falar sobre a ameaça a povos indígenas, fez menção a um grupo liderado pelo fotógrafo Sebastião Salgado, que, segundo ele, apontou que o Brasil pode estar cometendo genocídio contra essa população. Em relação ao combate à Covid-19, o ministro do STF disse que o debate sobre a responsabilidade das Forças Armadas na crise sanitária está posto e é necessário evitar que a instituição caia nos truques que são naturais da política. Olha aí, acabou. Fim de papo. Ele está certo. Ele está certo. Manda o general Pazuello para casa. Para reserva e para casa. Que o lugar dele não é lá. Aí vem o general Mourão e diz que o ministro Gilmar Mendes, se tiver grandeza moral, tem que se desculpar. O senhor, com 70 mil mortos, 72 mil mortos, o senhor vem falar em grandeza moral? De quem? Com o Ministério sob intervenção, praticamente? Onde está a grandeza moral? Grandeza moral de se desculpar por quê? Porque tentou livrar a cara das Forças Armadas? Que é isso que ele está tentando fazer? Ô, general Mourão, o senhor não é aquele que está responsável pelo grupo da Amazônia? O Brasil não vai receber um tostão de investimento, como o senhor sabe, se a incompetência não, se a depredação da política ambiental continuar em curso. O senhor é responsável por isso. Por que o senhor não vai cuidar desse assunto? Em vez de se meter nessa outra coisa aqui. Vocês estão me ouvindo direito? Estamos. Perfeitamente. Tá, pode ter caído a internet, não sei porque eu não estou me vendo mais aqui, tá? Então não sei se aconteceu alguma coisa. No YouTube, na verdade, deve ter caído o Skype, viu, Reinaldo? Porque no YouTube estamos Bob e eu. Tá, ok. O problema deve ser no Skype, tá tudo certo. Então deve ter caído o Skype. Muito bem. Então, general Mourão, faz o seguinte, vai cuidar da Amazônia, vai? Em vez de ficar por aí opinando sobre coisas que não lhe diz respeito. E olha aqui. Os militares atravessaram a rua de novo para fazer política. Desde a Constituinte, mais de 30 anos, a sua reputação deu tempo de reconstituir sua reputação. Como o lugar de militar não é fazendo política, de militar da ativa, né, resolveram atravessar a rua para fazer. E vão demorar muitas décadas para se livrar desse peso. Porque, senhores, a hora que bater nos 100 mil mortos com o general Pazuello lá, vocês acham que a responsabilidade vai cair sobre os ombros de quem? Dada a inépcia do Ministério. Insisto, vocês deveriam ser gratos ao ministro Gilmar Mendes. O Grupo Prerrogativas é um grupo de advogados que, preocupado com a defesa dos direitos humanos, dos direitos individuais, emitiu uma nota em solidariedade ao ministro Gilmar Mendes. Vamos ler um trecho da nota aí, a partir do quem aí, o Bob Furuê? Vamos lá, Reinaldo. Aspas. Quem botou o dedo na ferida do governo foi o ministro Gilmar Mendes, ao dizer, em um webinar no último dia 11, que não era aceitável o vazio no comando do Ministério da Saúde e que se o objetivo de manter o militar à frente da pasta era o de tirar o protagonismo do governo na crise, o Exército estaria se associando a esse genocídio. Semelhantes críticas já foram feitas por diversas autoridades. A palavra genocídio é uma clara hipérbole para mostrar o tamanho da crise e do descaso do governo para com dezenas de milhares de mortes, que logo chegarão à casa de uma centena de milhares. E como chamaremos, a morte de mais de 100 mil pessoas indaga a nota. A trajetória... É evidente que o ministro usou sim de uma hipérbole, é evidente que foi uma tentativa de hipérbole. Tentativa não, o uso do exagero, mas eu insisto, nem precisava ser hipérbole.
O que é hipérbole mesmo, Reinaldo? Uma figura de retórica que apela ao exagero para demonstrar a fealdade e a gravidade de um determinado caso. O contexto deixa claro que é uma hipérbole, mas nem precisava ser. Eu já demonstrei aqui o que diz o Estatuto de Roma. Eu já demonstrei aqui o que está escrito lá no Ruais. Atenção, a definição do Estatuto de Roma é a definição que a ONU usa para genocídio. Agora, se vocês forem muito tradicionalistas mesmo, não, eu quero a definição de genocídio que tinha na década de 50. Ok, tem isso também. A esmagadora maioria dos mortos é constituída de pretos e pobres. Vocês querem afunilar para a morte de um grupo em particular? Tem isso também. É mais grave ainda. Se quiserem. O Centrão quer o Pazuello fora, e os militares. O presidente Jair Bolsonaro está sendo pressionado, Reinaldo, pela ala militar do Palácio do Planalto e também pelo Centrão a escolher o sucessor do atual ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello. O general da ativa, Pazuello, tem dito a aliados que já está de saída do ministério e que quer voltar à carreira militar para se aposentar como general 4 estrelas. Na semana passada... Desculpa, vai. Na semana passada, Reinaldo Bolsonaro disse a jornalistas que Pazuello é um nome que não vai ficar para sempre e já deu uma excelente contribuição para nós. Desde o início, o plano era que ele ficasse à frente da pasta durante a crise do coronavírus, mas depois voltasse ao Exército. Mas ele atuou como se ele fosse ficar para sempre. Para começo de conversa, ele chegou fazendo uma limpa no Ministério. Agora vocês querem ver, aliás, o Mandetta, no debate com o Gilmar Mendes, ele disse que militar entende de balística, não de logística. No que ele tem toda a razão. O subprocurador Rocha Furtado, que atua no TCU, ele ficou sabendo, parece haver um plano, para comemorar o 7 de setembro e reunir 20 mil pessoas. E aí ele está dizendo, ele cobrou informações, e na sua representação, ele diz, se isso for feito, caracteriza a prática de genocídio. Ele usa a expressão genocídio. Porque quem reúne 20 mil pessoas hoje, de forma deliberada, e para ser genocídio tem que ser de forma deliberada ou intencional. De forma deliberada reúne pessoas para matar pessoas. Em massa. Não é? O governo vai fazer isso? O subprocurador, aliás, por falar nele, ele está pedindo que o TCU obrigue o presidente Jair Bolsonaro a parar de propagandear a cloroquina. Está certo. É uma indecência. É um chefe de Estado propagandeando cloroquina, fazendo política oficial em favor da cloroquina, quando não há nenhuma evidência de que a cloroquina atue em favor dos doentes de Covid-19. É uma irresponsabilidade. O mesmo governo que botou o exército para fabricar cloroquina. E depois vem, não pode falar em genocídio, ações deliberadas que prejudicam pessoas. A cloroquina, para quem precisa dela, ótimo. Se não precisa, envenena o sangue de quem não precisa. Agora, o Brasil é tão estúpido, anda tão estúpido, que o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, afirmou que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de aumentar a disponibilidade de cloroquina foi acertadíssima. Foi acertado. E ele disse que se pegasse, ele ia tomar cloroquina. Foi acertadíssima porque a tese dele é o seguinte: já que não tem remédio mesmo, que seja cloroquina. Olha o abismo a que chegamos. Olhem o abismo a que chegamos. E as perspectivas que temos, claro, é de chegar a 90 mil mortos em 2 semanas, né? E agora, vamos para o item 11, meninos, rapidamente, avança mais a doença no Sul e Centro-Oeste, é isso?
Isso acelerou nessas regiões, Reinaldo, nas últimas semanas. Na primeira semana de junho, as duas regiões juntas eram responsáveis por cerca de 4% das novas mortes registradas a cada dia no país. Hoje, já representam quase 18%. Entre a primeira semana de junho e ontem, a média diária de óbitos no Sul passou de 21 para 98, que representa um aumento de 367%. No Centro-Oeste, no mesmo período, a média de mortes por dia saltou ainda mais. Foi de 19 para 114, uma variação de 500%. Olha, aí é o seguinte, ficou a coisa assim, ficou parecendo que o problema da Covid no Brasil era Manaus, que era um caso extremo, e era uma coisa meio de São Paulo e Rio. Essas regiões não estavam tão afetadas, né? Como a paralisação da economia gera contratempos e tal, e tendo um presidente que diz que isso tudo é bobagem, as pessoas mandaram ver, vamos ficar aqui na boa, não vai acontecer nada. Bom, não vai acontecer nada? Acontece. Então hoje a Covid-19 se espalha, né, de maneira desigual. Enquanto está em queda, por exemplo, na cidade de São Paulo, está avançando gravemente nesses lugares, embora São Paulo tenha tido o segundo recorde de mortes hoje, né? Então é preciso ficar atento. E finalmente, para encerrar esse bloco, está circulando por aí, né, que artistas como Chico Buarque, o ex-jogador Walter Casagrande, o músico Arrigo Barnabé, né, o economista Luiz Carlos Braz Pereira entraram com um pedido do padre Júlio Celotti de impeachment do Bolsonaro. E daí? Qualquer cidadão é livre para entrar com um pedido de impeachment, né? É a regra, é a lei. É puro exercício da democracia. Só isso, né? Aí cabe ao presidente da Câmara botar para tramitar ou não. É mais um pedido, já tem uma penca lá, né? Você acha, Reinaldo, que o presidente cometeu crime de responsabilidade? Acho. Na minha conta até agora 16. Só que eu sou objetivo. O impeachment precisa de crime de responsabilidade, ele já cometeu. Mas precisa das condições políticas. Por enquanto não estão dadas. Vão ser dadas? Não sei. Não sei. Assim, e só para a representação, a procuradoria não tinha sido feita, agora acaba de cair aqui que o ministro da Defesa, Fernando Silva, enviou representação à Procuradoria-Geral da República. Vai ver, anda com tempo de sobra, né? Porque, evidentemente, não vai dar em nada. Lembrando sempre, tramitação disso, o procurador vai pedir explicação para o Gilmar Mendes vai dar a explicação. Se ele achar que a explicação não é suficiente, ele manda para o Supremo uma acusação contra o ministro. Chegando no Supremo, o Supremo vai perguntar, há dolo? Não, não há dolo, então não há crime, arquive-se. Mas o próprio Procurador-Geral da República se encarregará de fazê-lo, né? E isso é só uma tentativa de blindar gente que exerce cargo político e que não quer ser criticado como político. Não quer ser criticado como político, não vá fazer política. É simples assim. E não coloque uma das Forças Armadas do país, que é uma instituição permanente e estável do Estado brasileiro, a serviço de um governo. Tenham a coragem de ser conservadores, liberais e conservadores, e sigam a máxima de Samuel Huntington em O Soldado e o Estado. Tio Rei dá opinião, dá bibliografia para vocês. Não de esquerda, justamente uma bibliografia da direita democrática que vocês dizem ser. Mas que nem isso vocês têm coragem de ser.